Barbotina é uma argila no seu estado líquido, que ela é muito utilizada justamente para colar a peça de barro quando ela está no seu estado ainda argiloso, quando ela ainda não foi queimada. Então, no trabalho de modelagem com barro, se utiliza muito a barbotina para fazer essa ligação. E aí foi um processo de uma conversa onde o grupo estava assim com algumas quebras, com algumas rachaduras, né, para onde vamos, de onde viemos, o que vamos fazer com todas essas ideias, assim. Eu já sou essa pessoa que minha cabeça ferve de ideias, eu estou sempre iniciando projetos, estou sempre querendo juntar as pessoas. Eu sou quase uma barbotina, se eu quero colar todo mundo, vamos junto, vamos fazer. E a gente ficou pensando muito nesse nome, assim, que é algo que dá para restaurar o que está quebrado, que dá para tampar uma rachadura, que cola realmente. E aí eu lembrei que a gente usa dentro do ateliê a barbotina. E aí surgiu, nossa, barbotina, nunca ouviu falar. Daí eu expliquei barbotina, essa ligação da água e o barro, e faz uma mistura, ela vira uma cola, ela restaura, ela cola uma peça na outra, enquanto, né, o processo de criação da argila ainda mole, né, e tudo. E aí isso foi dando pano para manga, vou dizer assim. Porque juntos somos infinitamente mais. Somos infinitamente mais. 1, 2, 3, Barbotina! Tudo que a gente precisava colar, tudo que precisava fazer sentido, tudo que a gente ia mexendo, entendendo que tudo tinha a ver com tudo, foi quase que um magnetismo, assim. O nosso nome e o significado desse nome, dessa cola, ele faz mais sentido a cada passo que a gente vai dando, assim. Parece que tudo está interligado mesmo, sabe? E hoje o coletivo, ele é essa cola muito poderosa, assim. Uma vez que Barbotina tá ali, não quebra mais. Verno só dança bem quando entra no salão. Olê, 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 olá. A rega do caminho que a Venusa quer passar. De um touro negro. Um boi caprichoso, garantido, boi de mamão, boi da cara preta, tudo é a mesma coisa. Ele se perdeu no norte do Marrocos, ao da equipe, Dom Sebastião. Eu me chamo Cepiolita. Fui modelada pela minha mãe em cima de uma pedra, recebendo a luz do primeiro raio de sol da manhã. Mas eu que quis ser assim pequenininha, porque dessa maneira posso ir para qualquer lugar, ouvir todas as histórias e colorir cada uma delas com a minha cor. Eu sou... Je suis Caolin. As pessoas me acham delicado demais. Às vezes até quebradice. Eu sou Engobe. Tenho muitos primos. Sou uma cola, sou um grude. Casca dura por fora, mas por dentro uma argila lacrimosa. Eu sou a matéria-prima que quer ser obra-prima.
Quem são vocês? Não escutei. Mais uma vez. Quem são vocês? As barbutinas. Mais uma vez. O meu personagem é o Ingobe e ele é uma argila que reveste as peças, né? Então, muitas das vezes, quando você vai restaurar a peça, você passa Ingobe, você tem que dar um trato nela para o produto final sempre termina com o Ingobe ali, que é essa argila que faz um revestimento, né? Hoje em dia é o esmalte que faz esse trabalho, mas durante muito tempo foi o Ingobe, que era essa argila muito importante para os oleiros para finalizar a sua obra-prima, né? Para a matéria-prima se tornar obra-prima. Isso é até um texto dele na peça. Bom, meu personagem é a terracota. É uma argila que eu diria que seria a argila mais primária, assim. Na verdade, ela é a argila mais básica. Ela é a argila mais tradicional. E ela tem esse nome que vem do italiano por ser argila forte, de consistência de qualidade, assim, é como se fosse uma argila que carrega muita história. E aí, se tratando disso, essa terracota, que sou eu, a única josefense do grupo, é como se ela já estivesse ali, né? A terracota já viu tudo isso acontecer, mas como ela é essa terra, ela faz parte desse lugar, dessa matéria-prima, acaba que ela não vê, ela não consegue ver de fora, né? O quanto sábio ela tem, o quanto de história ela carrega. E como eu disse, a minha linhagem, né, veio toda de mulheres que foram quebrando esses padrões, que foram abrindo esses caminhos, e a cena do teatro foi muito para questionar tudo isso, assim. Até onde a sabedoria, né, dessas mulheres chamadas bruxas, né, não foram as primeiras, as benzedeiras, as primeiras médicas de uma sociedade, né, as primeiras alquimistas a estarem nesse lugar, a transformar, a curar e a buscar tudo isso. Então, a construção dessa cena traz muito, assim, da minha história e das bandeiras que eu levanto e que nós queríamos que não fossem apagadas, que não fossem esquecidas. Raio de malva, meu buquê de flor, nasceste no mundo pra ser meu amor. Lelete Couto, professora de teatro, diretora do coletivo Ação Zumbi, aqui de São José. Meu galho de malva, meu manjericão, nas três pancadinhas do meu coração. Então, meu personagem é Cepiolita. Ela é essa argila que, pela própria propriedade dela, ela tem essa missão de dar cor às peças, né? Então, não só o verde, como que a gente assumiu na peça, mas diversas cores, assim, né? Então, ela faz essa brincadeira lúdica, né, com essa ideia de colorir todos os lugares que ela vai impregnando de cor, e que para nós no espetáculo também é um pouco dessas perguntas, desse questionamento. Essa cor é um pouco esse tirar da naturalidade as coisas, né? E eu acho que foi um presente para mim, né? A Cepiolita, assim como todos os personagens foram uma busca, né? Eles nos encontraram de alguma maneira também, porque foi um desvelar para nós de como a gente queria contar aquela história através dessas próprias perguntas que a gente, no lugar de pesquisadora, a gente se deparava com essas perguntas e os personagens foram se revelando a partir dali. A Cepiolita, ela tem muito essa característica de trazer a identidade dos povos africanos e afro-brasileiros, também apresentando o quanto essa contribuição está presente na cidade de São José, o que muitas vezes é velado, é mascarado em detrimento da cultura açoriana.
Sou de Naná, euá, 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 ei. Sou de Naná, Toda a gente que por aqui passava podia perceber. Mulheres feitas escravas ou livres, lavando roupa para sobreviver. Tinha risada, conversa e fofoca. Até o cair do dia. E falando em fofoca, vocês ouviram falar da Maria? Então, a construção da cena da Bica da Carioca foi muito interessante, porque a gente tinha muitas dúvidas de como, de fato, levar essa história para a peça, inserir essa história tão importante para a peça. Uma vez que a gente já vem de um trajeto, né, muito brincante, como a gente ia dar a densidade necessária para aquela cena, né? E a minha opção de direção, montando, né, e levando a proposta para os colegas para essa cena, foi, em primeira instância, que ela falasse na primeira pessoa. De forma a pensar que sempre quando a gente ouve essas histórias sobre as lavadeiras ou sobre, enfim, né, todos os povos de alguma maneira invisibilizados nas culturas, é sempre a partir da voz do colonizador, né, que dizia como era, como tinha acontecido, e eu queria que ela falasse, ela contasse a sua própria história, né. Oxalá então pegou o lodo de Nanã, o lodo que ela buscou no fundo do rio, lodo do fundo das águas doces, que é a própria Nanã. Oxalá então modelou o ser humano e com o sopro de Olorum ele caminhou. E com a ajuda de todos os orixás, o ser humano, então, povoou a terra. Dentro desse processo artístico, assim, formativo de quem sou eu, enquanto pessoa, enquanto artista, eu nunca me esqueço, assim, realmente a minha gratidão, ela é visível a todo lugar que eu vou, que eu piso, nunca deixo, assim, de mencioná-los, né? O que eu mais sinto, assim, é não ter convivido tanto com meu avô, porque eu era muito pequena quando ele partiu, mas aí eu ouvi as histórias dele a partir da minha avó, eu ouvi a partir do meu pai, dos meus tios, de quem cresceu dentro dessa olaria, né? A nossa família é uma grande olaria, assim. E aí quando eu comecei a entender, assim, a figura que foi o meu avô, a figura que foi a minha avó, as portas que ela abriu para mim, o que ela me ensinou, e a educação que eles deram para o meu pai e romperam essa tradição, vou dizer assim, que não foi uma tradição muito positiva para as mulheres dentro dessa área, que é um relato da Dona Marta, que foi uma amiga maravilhosa, enfim, alguém da família que eu, se eu falar, eu começo a chorar. O meu pai foi a pessoa que rompeu, assim, dentro dessas gerações, o fato de que as mulheres não podiam subir numa roda de oleiro. Essa roda que está aqui é do meu avô, meu pai guarda com todo o carinho do mundo, e eu subo nela com todo o carinho do mundo hoje, e ele nunca me privou de ser uma mulher, de ser a filha dele e subir aqui. Meu pai, sobretudo, é professor e ele me ensinou muito sobre esse amor, assim, de ser o educador, de ensinar as pessoas através da arte também, assim como a minha mãe. Então, eu acho que a minha família tem não diria um peso, assim, mas uma importância muito grande na história de São José, mas principalmente na formação do ser humano artístico que eu sou hoje. Meu personagem é o Caulim. Ele é uma substância argilosa conhecida por estar presente em peças de cerâmica mais delicadas, como, por exemplo, a porcelana.
Porém, aparentemente delicado, o caulim também é uma argila que, para ser queimada no forno e se tornar peça de cerâmica, a temperatura desse fogo precisa ser muito alta. Então ele até brinca, né, no início do espetáculo, quando ele vai se apresentar, de que as pessoas o acham delicado ou frágil demais, mas isso é porque não conhecem a temperatura do fogo que o queima. Então ele tem essa contradição, vamos dizer assim. Do casório no altar da igreja matriz. E por falar em casório, eu sempre saio prevenida, né? Casório, arroz de festa. Nossa, mas você... O que é, 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 o que é. A última estação que eu fiquei responsável, o que para mim é e foi uma grande responsabilidade, porque a gente está falando do fechamento do espetáculo, ela traz justamente como resposta, né, como conclusão, que é o que a gente espera de um fechamento, uma pergunta, ou seja, uma inconclusão, porque os barbutinas no Pé na Terra Firme não têm a pretensão de responder perguntas, muito pelo contrário, tem a pretensão de lançar perguntas e de questionar por que a gente não pensa dessa forma ou de outra, né? Por que a gente tem a mania de ouvir apenas uma voz contando uma história e não as tantas outras vozes que também participaram da construção dessa história. Então, a nossa conclusão é: que final é esse? Que final que essa história tem? Eu acredito que essas argilas vão para proporções maiores, né? Como um dia a mão de obra de São José forneceu todo o crescimento de uma Floripa, que é a cidade vizinha, eu acredito que o Barbotina está hoje assim criando outros caminhos, abrindo outros caminhos para que novos coletivos possam falar mais sobre a história daqui, possam fazer arte com essa verdade que a gente tanto, né, se propõe a fazer, de uma forma que leve o lado educacional também para a população, não só o entretenimento, né, pela arte em si, mas que a gente consiga resgatar e trazer para esses palcos assim um pouco mais sobre essas vozes veladas, sobre essas possibilidades que nunca contaram, sobre esses nomes. Eu acho que o nosso futuro é abrir esses caminhos e continuar firmes ali como argilas sólidas e que se propõem a alcançar mais lugares, a alcançar novas histórias, novas narrativas, novos personagens, novos horizontes, quem sabe novas São José. Então, tem um livro que é do Krenak, que é uma liderança indígena aqui do Brasil, que se chama O Futuro é Ancestral. E eu acho que o nosso futuro enquanto barbutinas é um pouco esse. É uma perspectiva de futuro que sempre honra e sempre relembra o que veio antes. Então, essa brincadeira de passado, presente e futuro,
que sem olhar para esse passado, a gente não constrói um futuro de fato melhor para todas as pessoas, igualitário e justo. Então, acho que o nosso futuro vai nesse caminho, fazer arte pensando esse futuro ancestral. Terra